Hoje eu quero tirar a dúvida, uma dúvida que trava a vida de muita gente. Nós vamos falar sobre o quê? Como transformar a atenção em resultado financeiro real, sem enrolação. Mas antes disso, eu preciso explicar para você que cheguei aqui sem internet. Nesta tarde ficamos sem internet. Eu achei que não fosse nem conseguir estar ao vivo aqui com você. Mas antes tarde do que mais tarde. Consegui um pouco mais tarde resolver aqui a questão. Liga, desliga, e liga para a central e faz teste e consegui. Então estamos aqui online agora e vamos aproveitar o máximo que nós pudermos. Hoje nós vamos falar como é que você pode ter 100 mil investidos na sua conta daqui a 5 anos. Com exemplos práticos que eu vou trazer aqui, desde que esses exemplos servem para aquela pessoa que pode fazer pequenos aportes ou aquela pessoa que já quer fazer mais aportes, inclusive quer fazer o crescimento do seu patrimônio. Montar ou fazer crescer o seu patrimônio e ter uma renda passiva, ou seja, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Então, eu vou usar números reais. Isso mesmo, eu vou te dar exemplos para você já começar a fazer contas aí, as suas contas com o seu dinheiro. Então, como eu geralmente recomendo, papel e caneta, porque fica mais fácil para você anotar e não ter que guardar tudo aí na sua cabeça. Até porque eu falo sobre taxa de juros, eu falo sobre produtos financeiros, eu falo sobre evolução de patrimônio, e é bem legal se você puder ir anotando. Isso eu estou falando do meu modo, porque eu gosto de anotar pontos principais quando o assunto me importa. Se você for assim, vai lá, já vai pegando o seu papel aí, a sua caneta, para você anotar. Fica comigo até o final, porque eu vou entregar passos acessíveis. Então, passos reais que você pode aplicar na sua vida nessa semana. Você já pode começar ou avançar, se você já poupa, já investe, avançar nessa semana aqui. E não tem fórmula mágica. Não é assim. É estratégia, é disciplina, é determinação e é escolha certa dos instrumentos que você vai usar. Vamos começar? Bom, primeiro eu preciso deixar muito claro aqui. Nós estamos levando em consideração no momento em que eu gravo esse vídeo, que eu faço essa live aqui para você, que eu estou falando, quando eu citar aqui a expressão Tesouro Selic ou taxa fixa conservadora, eu estou considerando a taxa de juros hoje vigente no país. Ou seja, a taxa Selic hoje, no momento que eu faço essa live, ela está a 15% ao ano. Então é bom você levar isso em consideração. Outro ponto, para horizontes mais longos, aposentadoria, criação ou ampliação de patrimônio, acumulação mesmo de recurso financeiro, eu uso cenários mais conservadores. Eu coloco a taxa de juros a 8% ao ano. Continuo falando de taxa Selic, mas eu diminuo um pouco esse valor. Por quê? Porque o prazo é mais longo. Então aqui eu mostro também como a mesma meta, que você pode conseguir rentabilidades maiores. Então eu já falei aqui de prazo, eu já falei aqui de taxa de juros e eu já falei aqui de oscilação. Então presta atenção. Se você ainda não pegou o seu papel e a sua caneta, ainda dá tempo de você pegar. Então ter 100 mil como investimento aí da sua conta em 5 anos. Bora lá. Vamos considerar meta curta. Vamos começar com 5 anos. Que é, no mercado financeiro, a taxa de 5 anos para investimento é considerada uma meta curta. Uma taxa não, desculpa. O período de 5 anos no mercado financeiro é considerado uma meta curta. Então você pode me perguntar, poxa Eva, como é que eu chego em 100 mil com uma taxa conservadora com segurança?
Isso é importante porque muitas pessoas, quando vão começar a investir, e eu oriento isso, se você já me segue aqui, se você já seguiu algum dos meus conteúdos, eu oriento a pessoa justamente que nunca investiu, está começando agora, ou se já investiu, gastou a reserva, está voltando a investir agora, para começar com produtos conservadores. Então, tudo bem, você pode considerar a taxa Selic e você pode começar investindo no Tesouro Selic também. Mas já nós avançamos aqui. O que eu quero te mostrar é quanto você vai poupar por mês, sem enrolação, tá? Considerando a taxa Selic atual. Se você pode ter passado aí na sua cabeça, tá bom, se eu poupar e investir X reais por mês, em 5 anos quanto é que eu vou ter? Então eu trouxe isso para você perceber que é factível, é possível fazer isso, lembrando que você vai precisar de determinação, constância, saber fazer as coisas certas, investir no produto certo. Agora, então o que eu estou usando aqui como premissa? Investimento conservador, atrelado à taxa Selic, e essa taxa Selic hoje está a 15% ao ano. É um rendimento bruto, sem descontar impostos ou taxas aqui, nesses 15%. O que você vai precisar saber? É necessário aportar, ou a gente usa a palavra aportar, colocar dinheiro no seu investimento. Aproximadamente, R$ 1.160 por mês. Eu estou arredondando, estou tirando centavos, para ficar mais fácil de você anotar, fazer as suas anotações aí. E também para você guardar com mais facilidade e fica mais fácil para eu falar para você também. Então, se você depositar por volta de 1.160 todo mês, considerando a taxa Selic de 15%, você vai ter esse valor aproximado de R$100 mil em 60 meses, que são os 5 anos. Juros capitalizados, isso quer dizer que os juros estão rendendo, você coloca mais dinheiro, eles continuam rendendo, coloca mais dinheiro, eles continuam rendendo. Então, depois de 60 meses, que são os 5 anos, você vai ter aproximadamente 100 mil. Dessa forma que você está fazendo aqui, aportes mensais, e escolhendo títulos, você está usando o quê? Produtos que possibilitam liquidez diária. Aqui, olha, tem uma pessoa perguntando: como faço para aprender a investir com confiança? Se você vai começar a investir agora, pega essa informação que eu estou te dando. Você pode começar já essa semana. Vou te falar de 2 produtos. Você pode investir no Tesouro Selic, é um título do Tesouro Direto, ou você pode investir num CDB de liquidez diária que paga 15%, que paga a taxa de juros oficial da economia. Você também encontra com facilidade. Tanto nos bancões, que são aqueles bancos que têm agência física, que você pode ir lá no banco, que são Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou bancos digitais, que como o nome diz, eles operam digitalmente, eles não têm agência física. Você também vai encontrar esses produtos. Ah, mas eu não sei investir no Tesouro Direto. Não tem problema, você vai até o meu canal no YouTube, canal Evanilda Rocha, e lá tem várias playlists, que são conjuntos de lives, conjuntos de vídeos, por separados por temas. E você escolhe lá, Tesouro Direto. E você estuda o que tiver lá. Pronto, você estudou, você vai ficar sabendo, você pode aplicar. Se você tiver alguma dúvida, você assiste o vídeo lá e manda a dúvida lá dentro do vídeo. Eu recebo essa dúvida e eu ajudo você a investir. Então, já pode começar amanhã. Simples assim, E por que é bom você começar amanhã? Porque você precisa pôr a mão na massa. Você tendo pouco dinheiro, médio dinheiro, muito dinheiro, você precisa saber investir. Agora, eu estou falando aqui com iniciantes, não é? Você falou assim, aprender a investir com confiança. Você já investe? Então, vamos supor que você diga para mim, não, eu já tenho investimento, eu tenho caderneta de poupança.
Está perdendo dinheiro. Então, melhor você já se informar, já criar uma conta de investidora lá na investidora do banco, onde você tem conta. Os bancos todos têm corretora. E você já vai tomando a sua iniciativa para investir em 2 produtos. Ó, Tesouro Selic, chama-se isso mesmo, Tesouro Selic, ou CDB com liquidez diária, pagando 100% do CDI. A liquidez diária, por quê? Se você precisar do dinheiro, você pega o dinheiro rapidinho. Por isso que a gente fala, deixa, faça com liquidez diária, porque aí você pode usar a hora que você precisar. Resgata, põe o dinheiro no bolso e usa a hora que você precisar. Especialmente para iniciantes. Agora, vamos supor que você tem uma meta média ou longa de 20 anos, tá? Aí já mudou o cenário, né? São muito mais anos. E para quem tem essa meta maior, como por exemplo, 1 milhão, existem 3 cenários. Porque já pensou? Nós estamos falando de 100 mil em 5 anos. Já pensou em 20 anos, se você for poupando sistematicamente? Eu quero que você pense em 5 anos. 20 anos, pensa em 20 anos. Então agora você tem mais tempo para formar a sua reserva, o seu investimento, pode crescer o seu patrimônio, porque aí a gente vai considerar uma oscilação de taxas. Nós vamos trabalhar com 3 cenários. Pode ser um cenário bem conservador, um outro moderado e um outro otimista. Então a gente trabalha no conservador com 8% ao ano, com otimista, aliás, com moderado com 10% ao ano, com otimista com 15% ao ano. Então depende. Por que eu estou falando isso de cenário? Porque o cenário oscila, a economia oscila. Se você não está me seguindo, aproveita para seguir, porque tem sempre informação por aqui. Informação de que tipo? Informação prática que você vai usar na sua vida, que você vai usar no seu dia a dia financeiro. Então, ao longo do tempo, os juros sobem e descem, a inflação sobe e desce, o câmbio, a taxa do dólar sobe e desce. Por isso que você precisa estar acompanhando o básico das notícias. Você não precisa virar economista, não. Você não precisa virar economista, não. Mas você precisa saber o básico, porque isso tem efeito na rentabilidade do seu investimento, rentabilidade do seu dinheiro. Vamos lá. Cenário conservador. Então, você vai precisar depositar por mês 1.760. Lembra-se que nós estamos pensando no milhão, hein? Agora já não é mais 100 mil, agora é 1 milhão. Cenário moderado. Você vai, porque aí o cenário conservador a gente está levando em consideração 8% ao ano de rendimento. Ok. No cenário moderado, nós vamos levar em consideração 10%. E aí você vai, como o cenário é longo, é de 20 anos, você pode considerar 1.390 por mês. E num cenário otimista, que a taxa de juros está lá em cima, você vai considerar o valor de R$ 760 por mês. Percebeu a diferença? 1.760, 1.390 e 760. Dependendo do cenário e do que você está considerando. Porque pode ser conservador, moderado ou otimista. E tudo isso em 20 anos pode acontecer tudo. Agora, por que nós escolhemos 8% e 10% para horizontes mais longos? Porque você pode diversificar. À medida que você vai tendo mais dinheiro, você vai poder investir em ações, você vai poder colocar o seu dinheiro em fundos de investimento, você vai poder colocar em fundos imobiliários, renda fixa indexada pelo IPCA. Então tem uma gama enorme de tipos de investimento
que talvez você não tenha nem ouvido falar. E você nem precisa se preocupar com eles agora. Se você for iniciante, aí sim, você começa com esses dois produtos que eu te falei. Ou o Tesouro Selic, ou CDB, de liquidez diária. Agora, se você já tem um maior volume financeiro, aí você pode entrar em contato comigo, porque eu posso orientar você. Aí nós marcamos um horário, nós marcamos uma conversa mesmo. A conversa acontece online e eu te oriento como é que você faz para investir corretamente e acelerar o crescimento do seu patrimônio. Agora, ao longo do tempo, nem sempre a Selic vai ser alta todos os anos. Mas para você que vai começar hoje, ela dá muitos bons rendimentos, ela está rendendo muito bem. Então, eu já te expliquei isso, né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala, nossa, Eva, eu quero... Aliás, nem me apresentei. Se você já me conhece, eu sou Eva Rocha, consultora financeira há mais de 20 anos, e eu oriento pessoas a cuidar muito bem do dinheiro delas. Pessoas, casais e famílias, e também empresas prestadoras de serviços, optante pelo Simples. Então, se você está chegando aqui agora, está me conhecendo agora, eu oriento as pessoas a lidar muito bem com o dinheiro delas. E o que eu quero contar para você é que antes, se você estiver começando, ou se você já for uma pessoa poupadora, é mais importante você dirigir o norte, saber para que norte você vai. Definir isso com certeza. Ok, eu quero, além da reserva, eu quero construir patrimônio. Perfeito. Qual é que é a direção, a minha direção? Definiu a direção, vai. Agora, pode ser que em determinados momentos você fale, não, eu quero acelerar, eu quero acontecer. Eu quero constância. Eu quero que você cuide do seu dinheiro com constância. Porque senão uma hora você está no azul, outra hora você está no vermelho, outra hora ficou mais no vermelho ainda. Então, eu preciso de bons cuidados com o dinheiro e constância. Isso é mais importante. Depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos, você vai realmente ter, assim, a cuca fresca, né? Você vai ter, assim, despreocupação, porque a sua renda passiva vai ser muito boa. O que é que eu... Agora, item 3. O que é renda passiva? Você pode falar para mim assim, ah, Eva, eu já ouvi falar em renda passiva, eu não entendo muito bem. Renda passiva significa o dinheiro trabalhando para você, e você pode pegar esse dinheiro e usufruir dele. Ou seja, você pode estar trabalhando ou não, mas o dinheiro já rende. Ele te dá um volume financeiro que você pode desfrutar. Às vezes sem trabalhar mesmo. Então, vamos supor que você quer viver com 5 mil por mês. Você diz assim para mim, olha, se eu tiver 5 mil por mês de rendimento, já resolve a minha vida. Aí você pode perguntar também, ah, tá bom, 5 mil, quanto que eu preciso? Quanto que eu preciso ter? Quais são os meus caminhos para chegar lá? Então vamos lá, vamos supor realmente que o seu objetivo é de 5 mil por mês de rendimento. Vamos saber primeiro o que é necessário, quanto é que você precisa ter lá no banco. Você quer 5 mil, quanto é que você tem que acumular lá, de tal maneira que todo mês você vai pegando um pouco e o capital permaneça. Não pode ser a galinha dos ovos de ouro, você matar a galinha dos ovos de ouro, porque aí você não tem mais ovos, certo? Então é um dinheiro que você vai pegar, mas o capital, o dinheirão lá que você poupou, vai continuar crescendo. Se nós usarmos a rentabilidade de 8% ao ano, então a gente pega os 5 mil, multiplica por 12, vai ter 12% ao ano de volume financeiro que você vai precisar, certo? Agora, você vai ter que ter uma renda, como se tivesse, como é que eu vou te dar um exemplo? Um imóvel alugado. Então, você teria que ter lá no banco
750 mil. Percebeu? Então, se você quer ter uma renda de 5 mil, que representa 60 mil por ano, você tem que ter um valor lá, antes de você começar a usufruir do dinheiro, 750 mil. Então, eu não estou falando em retirada. Olha aqui meu dedinho. Eu não estou falando em retirada. Eu estou falando em rendimento. Isso quer dizer que você vai pegar uma parte e que o seu dinheirão vai continuar rendendo para você. Porque no outro mês, você vai pegar os 5 mil e o dinheirão vai ficar rendendo lá para você. Certo? Então, eu tenho clientes que eles fazem o seguinte. Eles fazem todo o aporte que sempre fizeram a vida toda para ter a aposentadoria do INSS. E eles chegam para mim e falam, olha, Eva, o INSS, o dinheiro do INSS não será suficiente. Ou, minha vida, se eu ganhar só o INSS, a aposentadoria do INSS vai ser muito pouco. Eu vou querer mais. O que eu posso fazer agora para lá na frente ter uma aposentadoria melhor? Então é esse planejamento que entra agora. É por isso que eu estou falando isso aqui. Porque muita gente já sabe, talvez você também já saiba, que só o INSS não vai ser suficiente. Por quê? Porque as pessoas ficam mais velhas, mas querem vida social, querem viajar, querem passear, querem ir na praia, querem estar em sociedade, né? Estar com outras pessoas. Então é importante você saber que não é porque uma pessoa se aposenta, tô falando você, que tô imaginando que você chegue nessa fase em algum momento da sua vida. Eu espero que você chegue, porque você não chegar, isso significa que você vai antes para outro mundo. Então, por que eu falo isso? Porque as pessoas conversam comigo. E tem mais uma coisa muito importante que você precisa prestar atenção. Muita gente no país não paga nem o INSS. Quando eu pergunto, você faz recolhimento pelo INSS? A pessoa fala, não faço, nunca fiz. E aí? Quando for se aposentar, vai desfrutar de que valor? Então, mais importante ainda, a pessoa tomar conta de si e começar a fazer investimentos para a criação de patrimônio. Para hoje, eu coloquei inclusive título aqui dessa live, como é que você faz para ter os 100 mil daqui a 5 anos. Mas tem outros exemplos aqui que eu estou trazendo. Vamos imaginar que você diga para mim, nossa, eu estou começando com pouco, Eva. Você falou de 700, de 1.100, de 1.300, de 1.700. Eu só tenho 300. Ok. Você pode começar com esse valor no mês. Pode começar. Eu quero que você comece. Pode começar com 300. Tá? Ótimo. Vamos lá. Bora lá. Mas comece e mantenha consistência. Porque se você coloca 300, depois você não coloca nada, depois você tira 100. Então você precisa, primeiro, arrumar sua vida financeira, ela precisa estar organizada, para você todo mês ter condição de fazer os aportes, né? E aí você mantém os aportes. 300, 300, 300, e depois pode ser que você receba valores como férias, 13º, muitas empresas pagam participação nos lucros, e aí o que faz? Você também pode pegar uma parte e colocar lá para investir também. O essencial aqui que eu quero falar para você é que você precisa começar. Porque o que acontece? Se você poupar R$300 todo mês, por 25 anos, a uma rentabilidade de 8% ao ano, você vai ter aproximadamente 272 mil. Ou seja, dá para começar pequeno e fazer um volume ao longo do tempo. Percebe? Então, o que acontece aqui? R$300 a 15%, se por acaso a taxa de juros for 15%, como está sendo agora, dá muito mais. Então, os números ficam muito maiores. Mas, o que acontece? Outras pessoas vão dizer, mas já é tarde, com a idade que eu tenho aqui, não dá para fazer mais nada. Opa!
Quem foi que falou que é tarde? É você que está falando. Eu vou te dizer uma coisa. Ok, mas vale começar cedo com pouco. Eu tenho jovem, acredite se quiser, eu tenho gente jovem aqui chegando para mim já pensando em se preparar para a aposentadoria. Olha que beleza. Isso é assim, o melhor dos mundos. Mas tem pessoa com 40, com 50 até que não tem nada poupado. Então é melhor você começar. Antes tarde do que mais tarde. Esse é um ditado que tinha lá na minha terra, em Minas Gerais, e eu gosto muito dele. Antes tarde do que mais tarde. Porque se você ficar aí sem fazer nada, é nunca mais mesmo que você vai ter lá o dinheiro rendendo. Então você precisa plantar para se você quiser colher. Gostaria de ter plantado há anos atrás e ter hoje uma árvore. Plantou? Não, não plantei, então planta agora. Então, é hoje, as coisas, o mundo, a vida acontece no agora. O que é que você pode fazer agora? Como é que está a sua vida financeira agora? Desenrola isso, deixa tudo em ordem, vem para cá. Começa a cuidar muito bem do seu dinheiro e bora lá começar a poupar. Poupar e investir muito bem, hein? Eu já falei que poupança não é investimento, poupança é só guardar dinheiro. Meus clientes estão investindo em Tesouro Selic para começar, hein? Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária rendendo 100% do CDI. Agora, antes de finalizar, eu quero deixar aqui para você um passo a passo prático para você aplicar hoje. Então, é para você fazer mesmo. Você pode falar assim para mim, Eva, tudo é complicado, tudo é difícil. E aí? Até quando você vai dar desculpas? Eu estou falando a respeito da sua vida, do seu patrimônio, da sua reserva, do seu investimento. Então, eu estou falando isso para você. Você pode fazer ou não fazer. Mas como eu estou aqui para orientar as pessoas, e todo o meu conteúdo aqui, esse conteúdo aqui é a custo zero. Eu faço isso porque eu gosto de me comunicar com as pessoas e orientar, ajudar no que eu puder. Então, é a sua parte. Caderninho, cadê seu caderninho, cadê sua caneta? Então, os pontos que eu vou deixar aqui são pontos bem práticos e que levam você a excelentes resultados. É prática, é para fazer. Todo o meu trabalho é voltado para a prática. Por quê? Se fica só na teoria, você não conquista. Você precisa fazer. Você precisa colocar a mão na massa. Você precisa entrar em ação. Então eu trouxe aqui um checklist. Olha que chique, né? Checklist. Em vez de eu falar uma lista do que fazer, se eu falo checklist, eu trouxe aqui um checklist prático. Vamos lá, fica mais chique, né? Então vamos lá ao checklist prático. Na medida do possível, automatize a sua vida. É mais fácil mesmo você entrar em contato com o banco que você tem conta, abrir uma conta na sua, da corretora do seu banco, você tem uma conta de investidor, e verificar se você pode já separar uma parte do seu salário para o investimento. Para ser descontado mesmo, sabe? Desconta da sua conta e coloca o dinheiro lá no investimento. Tem muitas corretoras de valores, deixa eu explicar aqui. Tem a conta corrente, que é a sua conta do dia a dia, e tem uma outra conta, que é a conta de investidor, de investidora. É o seu dinheiro, é a conta que você vai usar para fazer investimentos, certo? Então, nessa conta que você vai usar para fazer investimentos, você já deixa tudo automatizado. O seu valor entrou em conta, pega esse valor e já investe. Então, primeira coisa, automatize sua vida. Outra coisa, escolha o investimento pelo horizonte de tempo. Então vamos lá. Tem Tesouro Selic, CDB de 0 a 2 anos. Tem carteiras mistas, tem ETFs para mais tempo, para fundos imobiliários. Olha, tem muita coisa que você pode usar para investir o seu dinheiro. Então você define o horizonte de tempo e aí você faz uma escolha de que tipos de investimentos você vai escolher para o seu dinheiro crescer mais rápido.
Ponto 3, zero desculpas. Nada de desculpa. Ah, eu tenho pouco para começar. Comece com pouco. E vai aumentando aos poucos. Lembra? Constância, persistência, método, determinação. É isso que eu preciso que você mantenha ao longo do tempo. 4. Revisa mensalmente todos os seus números. Se você está mantendo a meta ou as metas que você definiu, vai ajustando o percentual, porque você começa com 300, vamos supor, daqui a pouco você vai poder pegar 400, daqui a pouco você vai pegar 500. Então, conforme o seu objetivo, você vai fazendo os ajustes. E depois, eduque-se sempre. O que eu quero dizer com isso? Você precisa se sentar para aprender a cuidar do dinheiro. Você não está aqui comigo? Pois é, se eu paro aqui para ensinar você, você para e aprende. Você para e estuda. Porque quem tem dinheiro, quem não tem, mas já começou a usar dos investimentos para fazer crescer o seu patrimônio, precisa entender de taxas, precisa entender de produtos, de tributação, de liquidez. Você é uma pessoa de sorte, porque tudo que eu estou passando aqui é a custo zero para você. Esse conhecimento que eu estou trazendo para você é de grátis, de graça. Então, aqui você pode, e tem mais, olha só o que é a proposta que eu trago aqui para você. Você pode, inclusive, quando você assistir aos vídeos, e todos os meus vídeos ficam no canal Evanilda Rocha no YouTube. Você já se inscreveu? Se não se inscreveu, aproveita para se inscrever. Toda vez que tem vídeo novo lá, eu aviso você que tem vídeo, você vai lá e assiste. Se você tiver com alguma dúvida, assistiu um vídeo meu, ficou com alguma dúvida, manda a dúvida lá, escreve lá, tem espaço para comentários lá no vídeo. Eu te respondo lá. Então essa história, nossa, comigo é difícil, eu não sei, preciso estudar, não tem quem me ensine, conversa mole para boi dormir, como se falava lá na minha terra. Eu estou aqui e eu estou à disposição. Então você só precisa fazer a sua parte. A minha eu estou fazendo, toda terça. Hoje entrei mais tarde, porque cheguei no escritório nesta tarde sem internet. Aperta aqui, liga ali, arruma aqui, até que a internet voltou e aí a gente fez a live. Então, estou finalizando todas as terças aqui, tem live às 17 horas, para falar a respeito do seu dinheiro, da sua organização financeira, do seu investimento, do crescimento do seu patrimônio. Então, tem muito assunto para a gente conversar. Se você quiser mandar sugestões, fazer críticas, colocar comentários, você pode, através das minhas redes sociais. De quando em quando a gente faz assim, ó, dá uma volta pelas redes sociais para ver se tem conteúdos, comentários aí da minha audiência. Eu sou Eva Rocha, consultora financeira, e quero que você cuide muito bem do seu dinheiro. Para isso, eu estou por aqui. E tudo é muito mais fácil do que você pensa. Eu te explico, tá tudo por aqui e a gente se vê. Tchau!